Nós já vimos que não é preciso muito dinheiro para começar a investir. Então hoje eu vou apresentar para vocês uma lista com 10 fundos imobiliários que você pode adquirir com base 10. E embora esse valor de entrada seja relativamente pequeno, em alguns casos existem fundos imobiliários apresentando um dividend yield superior ao atual patamar da taxa Selic, que é de 13,25% ao ano. Mas é preciso destacar que nem todo investimento barato é de fato um bom investimento. E quando eu digo barato, eu me refiro a preço e não a valor. Então, antes de tomar qualquer decisão, é importante avaliar quais papéis têm bons fundamentos e se são adequados ao seu perfil de investidor. Bom, antes de entrar em mais detalhes, eu já peço a você que curta esse vídeo. Com seu apoio, podemos levar esse conhecimento a ainda mais pessoas. E comente abaixo se você gosta desses fundos imobiliários base 10 e se você já tem algum desses ativos na sua carteira de investimentos. E para você que busca uma diversificação ainda maior na sua carteira de investimentos, com uma barreira de entrada muito menor, no final desse vídeo eu vou te mostrar 5 ativos bônus que podem te surpreender. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. O meu nome é Valéria Batista e esse é o nosso espaço onde falamos sobre investimentos, educação financeira e construção de patrimônio. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu já te convido a fazer parte dessa comunidade. Basta clicar no botão de inscrição e ativar o sininho das notificações. Assim você vai ficar por dentro de todas as atualizações de conteúdo. Esse gesto simples faz toda a diferença e vai me ajudar muito no crescimento e no fortalecimento desse canal. Então eu já conto com seu apoio. Bom, então, embora o preço acessível e a rentabilidade atrativa sejam fatores que inicialmente despertam e chamam bastante atenção do público investidor, você não deve basear todas as suas decisões de investimentos focadas apenas nesses dois aspectos. Então, não basta olhar apenas para preço e para dividendos pagos. Existem outros fatores que também devem ser considerados. Você precisa considerar, por exemplo, os fundamentos do ativo, a estratégia da gestora, a qualidade do portfólio imobiliário, quando for o caso, de fundos de tijolo, os indexadores aos quais os papéis estão atrelados, que podem sofrer influência direta com a queda da taxa Selic, por exemplo. A liquidez diária também é um fator a ser levado em pauta, entre outros análogos que também são importantes. Mas agora que você já está ciente dessa avaliação cuidadosa que deve ser feita antes de tomar qualquer decisão de investimento, vamos para a lista dos 10 fundos imobiliários base 10 da Bolsa de Valores. Bom, eu reuni aqui nessa planilha essa lista dos top 10 fundos imobiliários base 10 para qualquer investidor. E aqui eu vou considerar o preço, o tipo do ativo, o indicador P sobre VP, o dividend yield, a liquidez diária, o último rendimento pago e a quantidade de imóveis quando for aplicável. Bom, e o nosso primeiro fundo listado é o MXRF11, que hoje está sendo negociado a R$ 10,86. É um fundo de papel com um P sobre VP de 1,09, o que indica que ele está um pouquinho acima, do seu valor patrimonial. O dividend yield dele é de 12,15% dos últimos 12 meses. Apresenta uma liquidez diária na casa dos 10,3 milhões de reais. O último rendimento pago foi de 11 centavos. O segundo ativo é o RURA 11. Está sendo negociado a um preço de R$ 10,48. É um tipo de FIAGRO que ainda é um pouco recente na nossa Bolsa de Valores. Tem um P sobre VP de 1,05, apresenta um dividend yield de 13,93%, o que já é acima do patamar da Selic, tem uma liquidez diária de 1,73 milhões por dia. O último rendimento pago foi de 12 centavos. O nosso terceiro ativo a ser listado é o FGAA11. Está sendo negociado a R$ 10,14. Também está na categoria do FIAGRO, com um P sobre VP de 1,06, com um dividend yield de 14,99%, apresenta uma liquidez diária de 1,6 milhões por dia. O último rendimento pago foi de 13 centavos. E o nosso quarto fundo imobiliário listado aqui é o VGIR11, que está sendo negociado a R$ 9,85. É um fundo de papel,
está com um P sobre VP de 1,02, um dividend yield de 15,13%, bastante elevado, uma liquidez diária de 5,1 milhões e o último rendimento pago foi de 12 centavos. O quinto ativo da nossa lista é o BTCI11, que está sendo negociado a 9,72, também é um fundo de papel, está apresentando um P sobre VP de 0,94, o que indica que ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, com um deságio, um desconto. O dividend yield é de 12,74% nos últimos 12 meses. A liquidez diária desse fundo é de 2,2 milhões de reais. O último rendimento pago foi de 10 centavos. O sexto ativo da nossa lista é o RZAG11, que está sendo negociado a 9,66. É um FIAGRO e apresenta um P sobre VP de 1,02, o que indica que ele está sendo negociado um pouquinho acima ali do seu valor patrimonial. Mas olha só, um pouquinho de atenção para esse dividend yield de 15,53%, o que é muito acima, da média do mercado, e configura esse tipo de investimento como investimentos high yield, que oferecem um risco muito maior, porque pagam muito acima da média do mercado. Então, só ter um pouquinho de atenção para esse tipo de investimentos. E como eu já disse anteriormente, a gente não olha somente para preço e dividendo, a gente tem que considerar outros fundamentos dos ativos. Esse fundo apresenta uma liquidez diária de 2,76 milhões e o último rendimento pago foi de 14 centavos. O nosso top 7 base 10 aqui para fundos imobiliários é o VGHF11, que está sendo negociado a 9,57. É um fundo de papel que apresenta um P sobre VP de 1,02 e um dividend yield de 13,17%. A liquidez diária é de 2,5 milhões e o último rendimento pago foi de 12 centavos. E o nosso top 8 dessa lista vai para o VGIA11, que está sendo negociado a 9,41. É um FIAGRO e apresenta um P sobre VP abaixo ali do valor patrimonial, de 0,99, o que indica que ele ainda está sendo negociado com algum desconto. O dividend yield dele é muito acima da média do mercado. Isso também configura ele como um fundo high yield. E recentemente nós até vimos que esse fundo sofreu alguma queda, e bateu ali a casa dos R$8, mas já apresentou alguma recuperação. Então sempre fiquem atentos a esse tipo de rendimento muito acima da média do mercado. A liquidez diária desse fundo é de 4,47 milhões e o último rendimento pago foi de 13 centavos. Bom, e o nono lugar da nossa lista está sendo ocupado pelo Vino11, que está sendo negociado a R$ 9,17. É um tipo de fundo de tijolo do segmento de lajes corporativas, então a gente já tem aqui uma diversificação um pouquinho melhor, O P sobre VP indica um deságio, está sendo negociado a 0,84 do seu valor patrimonial. O dividend yield é de 8,35%, o que é bastante condizente para os investimentos que ele representa. A liquidez diária é um pouquinho mais baixa, abaixo de 1 milhão, é de R$ 864 mil por dia e o último rendimento pago foi de 6 centavos. Aqui a gente incorpora essa categoria dos imóveis e é possível verificar que o Vino11 tem 10 imóveis que compõem o seu portfólio. E em 10º lugar, o GALG11, que está sendo negociado a 9,13. Também é um fundo imobiliário de tijolo que está sendo negociado pelo seu preço justo. O P sobre VP é de 1. O dividend yield apresentado nos últimos 12 meses é de 10,79%. A liquidez diária é de 1,2 milhões. O último rendimento pago foi de 8 centavos. E esse fundo tem 5 imóveis na composição do seu portfólio. E para você que busca uma diversificação do portfólio ainda maior, com uma barreira de entrada menor, eu separei aqui mais 5 ativos que valem a pena você ter o conhecimento e avaliar melhor. Bom, então o primeiro ativo bônus que eu trouxe aqui para que vocês tenham o conhecimento e pesquisem um pouco melhor é o XFIX,
que é negociado hoje a um valor de 11,53. O XFIX é um fundo de investimento que tem como referência o índice IFIX da Bolsa de Valores. Então, o objetivo do XFIX é ser um indicador de desempenho médio das cotações de todos os fundos imobiliários que são negociados na Bolsa de Valores. Ao investir em uma única cota desse ETF, você estará exposto a diversos fundos imobiliários. Mas vale lembrar que ao investir em ETFs, você assume um regime de total return, onde todos os dividendos que você teria direito a receber são automaticamente reinvestidos pela gestora. Então, resumindo, a possibilidade de ganho ao investir em um ETF, ela reside no ganho sobre capital. E se você quer saber um pouquinho mais sobre ETFs, já deixa aqui para mim nos comentários que eu posso explorar um pouco mais a fundo esse tema em um próximo vídeo. O segundo ativo bônus que eu trouxe para que vocês conheçam é o MCHF11. Esse já é um fundo de fundo, né? Um FOF. Ele é híbrido, está sendo negociado a 9,36, apresenta um P sobre VP de 0,98, que indica ainda algum desconto. O dividend yield dos 12 últimos meses foi de 13,14%, apresenta uma liquidez diária boa de 1,1 milhão e o último rendimento pago foi de 9 centavos. Bom, eu estou aqui com o relatório mensal da Mauá Capital aberto, que é a gestora do MCHF11, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o portfólio desse fundo, né? Como a gente viu, ele é um fundo que investe em outros fundos, mas é interessante a gente verificar a qualidade desses ativos. Então, vindo aqui para a parte de alocação setorial, a gente pode observar que esse fundo concentra 55% dos seus investimentos em recebíveis imobiliários, 7% em renda urbana, 9% em setores logísticos, 13% híbridos e 16% em lajes comerciais. E aqui a gente vê o detalhamento por ativo, né? A gente vê o balanceamento da carteira do ativo e as posições que ele está investindo. Então, investe em TGAR11, VRTA11, HGCR11, KNIP11, entre outros ativos que a gente consegue conferir aqui bem certinho as proporções. Então, ao comprar apenas uma cota do MCHF11, você automaticamente está investindo nesse grupo de ativos. O terceiro ativo que eu trouxe para vocês conhecerem é o KIZU11, que está sendo negociado a 8,71. Também é um fundo de fundo, ou seja, ao investir em uma cota desse ativo, você vai estar investindo automaticamente em um grupo de ativos. O indicador P sobre VP representa ainda algum desconto, né? Está a 0,94. O dividend yield é de 10,28% nos últimos 12 meses. A liquidez diária desse fundo está um pouquinho abaixo, né, de 1.770.000. 1 milhão geralmente é um patamar para a gente referenciar, né? E o último rendimento pago foi de 7 centavos. Eu também estou aqui com o relatório gerencial do KIZU11 aberto. A gente consegue ver aqui algumas informações cruciais: quantidade de cotistas, o valor da cota mercado, cota patrimonial, o que seria o preço justo. E eu quero conhecer um pouco mais sobre os ativos aos quais esse fundo está exposto. Então, investindo em apenas uma cota do KIZU11, você estará automaticamente investindo em todas essas posições. Um grupo bastante extenso, né? Por classe de ativos, a gente vê aqui que a maioria são cotas de fundos imobiliários, mas ele também investe em 2,4% de renda fixa. E a exposição por setor abrange vários segmentos, né? Bancário, varejo, renda urbana, papel, galpões, shopping, híbrido e lajes corporativas. Ou seja, oferece uma diversificação muito grande que é capaz de mitigar riscos e trazer bons retornos. Aqui a gente pode observar a posição, né? O balanceamento da carteira desse fundo por alocação em outros fundos. A gente vê que os principais aqui, pelo menos os 4 principais, né? BRCO11, HGRU, KNRI11 e HGBS11. VISC11 também, que são famosos, né? Do segmento de shoppings, XPLG, HSML, CPTS11 e entre outros. Então, aqui a gente vê que é um fundo bastante diversificado que oferece essa opção ao investidor por um preço bastante acessível.
O quarto ativo que eu trouxe para vocês é o XPSF11, que está sendo negociado a 8,57. Também é um fundo de fundo, um FOF. Está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, com uma relação P sobre VP de 0,97. O dividend yield dos 12 últimos meses foi de 10,69%, apresenta uma liquidez diária média em torno de R$700 mil, e o último rendimento pago foi de 8 centavos. Eu também estou aqui com o relatório gerencial do XPSF11 aberto para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o portfólio desse ativo, né? Quais são as posições, em quais fundos que ele investe. Aqui a gente consegue ver a quais fundos e a qual proporção existe exposição desses ativos. Aqui a gente vê que ele investe em CPTS11, TGAR11, RBRL11, HBRH11, MCCI11, KNCR11, XPLG, MXRF11, entre outros ativos. A gente pode observar aqui também que a natureza desse fundo ela é híbrida, então ela investe 82% em fundos imobiliários, mas também investe em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Bom, por último e não menos importante, eu trouxe aqui para vocês o CPTS11, que está sendo negociado a um valor de R$ 89,63. É um fundo de papel que apresenta um P sobre VP de 0,99, um dividend yield de 10,71%, possui uma liquidez diária de 6 milhões e o último rendimento pago foi de 89 centavos. E se você ainda não sabe o motivo de eu estar citando o CPTS11 como um ativo de base 10, eu vou trazer aqui o fato relevante publicado pela gestora para trazer essa informação para você. Bom, aqui eu vou resumir as informações que são mais relevantes, né? Esse fato relevante foi publicado no dia 4 de setembro. Através dele, a BTG Pactual Serviços Financeiros e a Capitânia Securities, que são gestora e administradora, vêm informar aos cotistas e ao mercado geral que aprovou, conforme o ato administrativo publicado nessa data, o desdobramento das cotas segundo a razão de 1:10, a realizar-se no fechamento dos mercados de 25 de setembro de 2023, data base, e desdobramento, respectivamente, de forma que, para cada cota de fundo efetivamente detidas, serão atribuídas aos respectivos titulares mais 9 cotas, totalizando 10 cotas, conferindo aos seus titulares os mesmos direitos das cotas previamente existentes. Então aqui a gente pode ver que o CPTS11 vai passar por um desdobramento, o MXRF11 e outros fundos, inclusive dessa lista que eu citei para vocês, também passaram por esse processo. Para o investidor, esse processo não traz nenhum prejuízo, ele só torna as cotas mais acessíveis, aumenta a liquidez diária de negociação, entre outros fatores. Então, se você já é investidor do CPTS11, fica ligado a esse evento que vai acontecer no dia 25 de setembro. E se você ainda não era investidor do CPTS11 pelo preço de entrada, agora essa barreira vai ficar um pouco menor, na proporção de 1:10. Então, a gente presume que esse fundo vai ser negociado ali abaixo dos R$10. Então, já fique atento que essa pode ser mais uma oportunidade para você avaliar. E aí, você já investe em algum desses fundos imobiliários? Ou conheceu algum que acha que pode fazer parte da sua estratégia de investimentos? Então me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber sobre a sua experiência e a sua opinião. Se você gostou desse vídeo e dessas oportunidades, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos e colegas investidores. Isso ajuda o canal a crescer e a trazer ainda mais conteúdos como esse. Se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever, e se você já faz parte dessa comunidade, continue acompanhando o canal para mais dicas de investimentos. Eu vou ficando por aqui, mas tenho um encontro marcado com você no próximo vídeo. Até lá, bons investimentos e sucesso na sua jornada financeira!